Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Artes para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, vamos continuar estudando na unidade 2, tá bem? Existe arte nas nossas tradições culturais. Vamos estudar as páginas 106 a 111. Peguem então o livro de vocês para que possam acompanhar comigo, tá bem? Vamos iniciar o capítulo 3, Arte e Tradições Brasileiras. Como bem nós sabemos, né, a tradição, a arte também reflete a cultura de um povo, a história de um povo. E a arte em si reflete as tradições de um povo. Quando a gente fala sobre arte, tradições brasileiras, sobretudo tradições, é bem interessante a gente fazer este estudo e fazer essa lembrança também sobre toda a pluralidade cultural existente no território brasileiro, que sofreu a influência de diversos povos. Então, nós temos culturas e tradições bem amplas, culturas e tradições bem vastas, né? Nesta imagem aqui, inicial do capítulo, nós temos cena do espetáculo Naturalmente, teoria e jogo de uma dança brasileira, criado e dirigido por Antônio Nóbrega em 2009. Antônio Nóbrega é um artista que se dedicou ao estudo das tradições brasileiras, das danças tradicionais brasileiras, né, especialmente. Ele se dedicou a representar, fazer uma releitura dessas danças tradicionais em seus espetáculos e também ao estudo dessas danças. Antônio Nóbrega, ele nasceu em Recife, Pernambuco, e realiza diversos espetáculos, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora, fazendo a releitura dessas danças tradicionais. Por meio da dança, é possível expressar emoções e ideias de diversas formas. As danças tradicionais, elas podem manifestar valores, elas podem manifestar costumes, crenças e outros aspectos presentes na cultura dos mais diversos povos. Muitas vezes ligadas a festejos, essas danças também têm forte relação com a música e constituem importantes heranças culturais transmitidas de geração em geração. A dança tradicional, é o que constitui a dança tradicional. O aprendizado, os ensinamentos são passados de geração em geração. O aprendizado, ele acontece no dia a dia, na convivência, né, ali na comunidade. Então, neste capítulo, vamos conhecer um artista que explora e valoriza essas manifestações artísticas, utilizando-as como referência para a criação de suas obras. Esse artista, conforme já foi dito, é Antônio Nóbrega, né? Como a gente observa aqui também nessa imagem, é uma cena do espetáculo de dança Naturalmente. Nesse espetáculo de dança, a gente observa que o ambiente ele é bem característico dessa dança. A gente observa um ambiente pouco iluminado, né? Com a luz incidindo diretamente nos dançarinos. E o que a gente pode perceber, então, destes movimentos, o que eles querem dizer, como que esses movimentos estão representando esta música. Quando a gente pensa na dança, nós temos que pensar que a dança, ela expressa também sentimentos e ela expressa também emoções, assim como nós vimos que expressa valores culturais, tradições, né, e heranças também. O que a gente pode observar neste figurino também? Roupas mais simples, né? Talvez para permitir movimentos mais suaves também. Então, aqui nós temos cena do espetáculo de dança Naturalmente, teoria e jogo de uma dança brasileira de 2009, concebido e coreografado por Antônio Nóbrega. Depois de fazer a análise desta imagem, tem aqui algumas perguntas para nos fazer refletir acerca desta representação. O que você vê nas imagens? E o que as pessoas retratadas estão fazendo? Bom, nessas imagens nós vemos a apresentação de um espetáculo, a apresentação de uma dança, né? E as pessoas elas estão desenvolvendo uma coreografia, desenvolvendo uma apresentação. Os movimentos que as pessoas estão realizando nas imagens são parecidos com movimentos de alguma dança que você conhece? É uma resposta bem pessoal, né? É de acordo com o conhecimento que vocês têm sobre danças, né? Provavelmente vocês já viram algumas coreografias parecidas com essa, algumas representações também parecidas com essa. Número 3. O nome deste espetáculo é Naturalmente.
Teoria e jogo de uma dança brasileira. Na sua opinião, o que caracteriza uma dança brasileira? Já pararam para pensar sobre esse aspecto? O Brasil sendo um território tão grande, o Brasil sendo um país tão diverso, o que caracteriza uma dança brasileira? Será as roupas com cores fortes, roupas bem coloridas? Será a alegria dos festejos, a alegria das pessoas que estão ali realizando a dança? Será a música, o ritmo da música mais acelerado, mais animado? Para você, o que caracteriza uma dança brasileira? Observe novamente as imagens e pense no título do espetáculo. Que tipo de música você acha que compõe a trilha sonora? Por quê? Vocês acham que é uma música mais agitada, que é uma música mais lenta? Que tipo de música vocês imaginam que compõe essa trilha sonora? Observem que atrás aqui dos dançarinos tem os músicos, né, que tocam os instrumentos, que criam a trilha sonora para a peça, para o espetáculo. Que impressões o figurino dos artistas lhe causou? Você já tinha visto vestimentas como essas? Em que contexto? Será que as roupas influenciam de alguma forma os movimentos dos dançarinos? Bom, eu percebo que pode influenciar, dando mais agilidade, né? Dando mais maleabilidade para os dançarinos. Vamos falar um pouquinho agora sobre mais perto de naturalmente. Já pensaram o porquê que o nome do espetáculo chama-se Naturalmente? Teoria e jogo de uma dança brasileira? Será que é porque retrata aspectos naturais? Vamos refletir um pouco mais aprofundado sobre este tema, sobre este nome, naturalmente. As danças tradicionais e regionais, gente, diferentemente de danças como o balé, por exemplo, elas fazem parte da história das pessoas. São aprendidas naturalmente, são aprendidas no dia a dia, né? Na vivência ali da comunidade, no crescimento dos indivíduos. À medida que os indivíduos vão crescendo, eles vão aprendendo esse tipo de dança. Por isso que se diz naturalmente, né? O aprendizado ocorre naturalmente. Não é uma dança que é ensinada, não é uma dança que é aprendida em uma instituição. O espetáculo de dança naturalmente, teoria e jogo de uma dança brasileira, concebido e coreografado pelo artista pernambucano Antônio Nóbrega, faz uma releitura de danças como frevo, coco, jongo, sapateados e danças dos orixás, que são parte de festas tradicionais no Brasil, entre elas o Carnaval, o Pastoril, o São João, a Folia de Reis, a Marujada, entre outros. Quando fala que Antônio Nóbrega faz uma releitura, pessoal, ele faz uma nova interpretação destas danças. Ele faz uma nova interpretação dessas danças em seus espetáculos. Geralmente essas interpretações podem ser solo, podem ser duo ou podem ser em trio. Você conhece alguma das danças mencionadas e os festejos? Algum deles acontece na sua região? Bom, geralmente acontece o Carnaval aqui na região sudeste, acontece também o São João, né? Acontece também a Folia de Reis, acontece também o Pastoril. Então, são festas tradicionais que não estão de certa forma, isoladas em uma região específica. São festas que acontecem em todo o Brasil, claro, em cada região ela possui a sua característica, ela possui a sua peculiaridade, né? Mas são festas que estão presentes em todo o território brasileiro. Novamente aqui nós temos a representação do Antônio Nóbrega, cena de atuação solo de Antônio Nóbrega durante o espetáculo, naturalmente, de 2009. Ao fundo, novamente, né, a gente consegue perceber a presença dos músicos que acompanham a apresentação com os instrumentos. Aqui, novamente, Antônio Nóbrega em sua apresentação, naturalmente, no espetáculo de 2009. E, naturalmente, encontramos atuações solo, conforme já foi dito, duetos e trios, acompanhados de músicos que tocam instrumentos. Geralmente também, pessoal, Antônio Nóbrega, ele toca instrumentos também, representando essas danças tradicionais, representando esses festejos tradicionais. E à medida que ele vai tocando esses instrumentos, tem um telão que vai passando características dessas danças tradicionais. Será que os músicos são importantes para as apresentações do espetáculo e para a atuação dos dançarinos? Por quê? São de extrema importância, né? E a dança, ela precisa de um ritmo, ela precisa de um acompanhamento sonoro.
E a iluminação também, né? A iluminação faz parte de todo o cenário do espetáculo. Nesta imagem aqui nós temos as dançarinas Maria Eugênia Almeida e Maria Marina Habib em um dueto durante o espetáculo Naturalmente. E aqui nós temos Antônio Nóbrega, né, e as outras duas dançarinas apresentando em um trio, né, apresentando-se em trio, também representando o espetáculo Naturalmente. Então, naturalmente refere-se, né, pessoal, às danças tradicionais que a população, que os indivíduos vão aprendendo ao longo da vida, que são repassadas de geração para geração. São as chamadas danças tradicionais, diferente, como já foi dito, de danças clássicas, como no caso o balé, que é um tipo de dança que precisa ser ensinada, né, que precisa de uma instituição, de uma escola, para que as pessoas aprendam as coreografias. O multiartista Antônio Nóbrega, além de dançar, toca diversos instrumentos em cena. Esse nome de multiartista, gente, foi criado pelo Antônio Nóbrega e ele se nomeia dessa maneira devido a toda a diversidade artística que ele tem capacidade de criar. Ele define o seu trabalho como um trabalho de um multiartista por conta das diversas linguagens artísticas que ele consegue dominar, desde a dança até instrumentos musicais também. Durante as apresentações, em meio às coreografias e às músicas, ele expõe ainda suas reflexões sobre as danças tradicionais brasileiras e, com a ajuda de um telão, apresenta as características definidas por ele em seus estudos, como passos, saltos, gingados. Gingado é o balanço, né, corporal em uma apresentação, em uma dança. Naturalmente, em um espetáculo, então, que pode nos ensinar muito sobre as danças brasileiras tradicionais e nos fazer refletir sobre os aspectos artísticos presentes em muitas festas e festejos do país. Aspectos artísticos, tipo de roupa, né, tipo de música, tipo de ritmo também. Nesta imagem aqui nós temos Antônio Nóbrega tocando uma rabeca com o telão ao fundo, mostrando dançarinos de frevo em seu espetáculo sobre as danças tradicionais brasileiras. A rabeca é um instrumento medieval precursor do violino. A rabeca possui 3 ou 4 cordas que soam por fricção com a ajuda de um arco. O uso da rabeca é muito comum em diversas manifestações tradicionais brasileiras, como a festa do Divino e a folia dos Reis. Lembrando que todas essas danças tradicionais também, sétimo ano, tem muita influência da população indígena, né, dos povos indígenas, dos africanos e também dos europeus, sobretudo dos portugueses que colonizaram o território brasileiro. Nessa imagem aqui nós temos Antônio Nóbrega tocando uma rabeca durante o espetáculo Naturalmente. Antônio Nóbrega, então, gente, como já foi dito, o interesse dele pelas festas tradicionais foi tão grande que fez com que ele se dedicasse posteriormente à pesquisa e à reflexão acerca dessas manifestações artísticas. Seus estudos, que duraram mais de 40 anos, incluem aspectos da arte chamada erudita, né? A arte erudita é aquela arte que depende do estudo. Geralmente essa arte ela era associada, pessoal, a pessoas letradas, né? Aquelas camadas sociais mais privilegiadas que tinham acesso ao conhecimento. A arte erudita ela é diferente da arte tradicional na sua forma de ensinar. Claro que nenhuma é melhor ou pior do que a outra, né? São dois tipos de artes, uma ligada ao ensino, à instrução, e outra ligada à tradição, à cultura. Essa união proporciona aos dançarinos movimentos singulares que costumam ser acompanhados de músicas típicas da cultura tradicional brasileira, ou seja, o conhecimento com a prática vai permitir expressar toda a cultura brasileira, toda a arte das músicas típicas e da cultura tradicional brasileira.
O Antônio Nóbrega também ele tem um filme que chama Brincante, e esse filme retrata toda a sua trajetória enquanto artista. É um filme bem bacana de assistir, traz também diversos ritmos e diversas danças típicas brasileiras, danças tradicionais brasileiras. Neste box aqui, Saiba Mais, está explicando o que quer dizer essa arte erudita, né? É aquela que se produz a partir de estudos formais e do aprendizado de técnicas transmitidas por escolas de arte e também por artistas renomados. Historicamente, os estudos eruditos sobre arte foram realizados por pessoas de classes sociais privilegiadas, que tinham acesso à escola e ao ensino superior, tornando-se assim um saber para poucos. Gradativamente, com a democratização do acesso à escola e às universidades, os estudos eruditos sobre arte vêm alcançando mais pessoas e tornando um saber mais difundido, né? Um saber mais acessível às pessoas também. Aqui são representações do Antônio Nóbrega, se apresentando no espetáculo, naturalmente, já em 2015. Nesta apresentação, ele usa máscaras, né? Máscaras criadas pelo artista Romero de Andrade. Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui a nossa aula. Vamos dar continuidade no próximo encontro, vamos estudar um pouquinho sobre os ritmos tradicionais brasileiros, né? Sobre danças tradicionais brasileiras, como o frevo, para a gente conhecer um pouco mais sobre toda essa cultura, toda essa diversidade, inclusive artística, presente no Brasil. Até a próxima aula, então. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.